Olha, eu sei que você em algum momento já mandou mensagem para algum cliente, alguma coisa que você queria resolver através do WhatsApp e um robô te respondeu. E aí você pensou que seria um processo chato, moroso e realmente foi. Foi uma conversa meio sem sentido, que você tinha que ficar digitando um tanto de número lá para não ter o seu problema resolvido no final das contas. E é isso que acontece quando uma automação do processo de atendimento ela não é bem pensada de acordo com o seu perfil de negócio e até com o seu perfil de cliente. E isso causa uma experiência negativa e pode ser um tiro no pé do seu negócio. Então, por isso, eu quero trazer aqui de forma bem direta e objetiva os primeiros passos para você pensar numa boa automação no seu processo de atendimento através do WhatsApp para falar com seus clientes. Ponto 1. Saiba a hora de ser prático e a hora de buscar uma conversa. Quando o seu cliente quer apenas cumprir um processo, você precisa ser prático e não fica fazendo um tanto de pergunta ou um tanto de processo. Se ele quer fazer um agendamento, tem um processo de agendamento muito bem definido e dá clareza para ele das etapas. Então, para esse caso, é necessário ter estruturas prontas, como listas de opções, botões específicos e estruturas voltadas para ele só seguir uma série de processos e conseguir chegar até o final. Agora, quando é um cliente que quer saber detalhes do seu negócio, conhecer um pouco mais e você precisa converter ele em um cliente da sua base, sendo o primeiro agendamento ou contratar o seu serviço pela primeira vez, agora você precisa buscar uma conversa, onde você vai tirar dúvidas, estabelecer uma boa relação e ter uma forma muito fluida de esclarecer as coisas que eles precisam saber, sem necessariamente ter um ser humano respondendo do outro lado. O segundo passo é ter um processo de atendimento e agendamento definido, documentado e transferível. Provavelmente hoje você paga uma pessoa para responder as mensagens ali no WhatsApp e quando você ensinou essa pessoa a fazer isso, você provavelmente passou como ela deveria responder, quais são os processos internos da empresa para ela fazer isso. Ou seja, você criou uma estrutura e ensinou essa estrutura para que outra pessoa pudesse fazer no seu lugar. Só que muitas vezes esse processo ele não fica muito claro, ele fica solto, ele não fica escrito em algum lugar, ele não fica gravado em lugar nenhum. E isso torna o processo de construir uma automação muito mais difícil, porque parece que você até sabe como que você faz, mas você não consegue pegar uma estrutura e transferir, tipo, eu faço assim, logo a automação tem que fazer dessa forma. E aí pode ficar um pouco confuso e você pode cometer o erro de fazer uma automação que comete erros que algum ser humano não cometeria. E aí você está indo no caminho contrário do que uma automação serve. Por exemplo, você precisa ter alguns passos claros de como responder quando alguém pergunta sobre preço ou como responder caso alguém pergunte sobre os serviços que você tem disponível ou se algum serviço específico tem alguma condição de pagamento. Essas dúvidas gerais, você precisa ter um padrão como você responder aquilo para não ficar dependente de respostas meio aleatórias e sem nenhuma estrutura, tanto para ser humano quanto para sua automação. E vai por mim, quando você tem isso mapeado e definido, fica muito mais fácil automatizar, porque só vai trocar o agente, ao invés de ser um ser humano, vai ser um robô que vai fazer isso por você de uma forma muito mais fluida, muito mais eficiente. Passo 3. Tenha saídas alternativas para atendimento humano. Convenhamos que é muito chato quando você tenta falar com alguma empresa, você lida com uma automação, você conversa com uma automação, ela não resolve o seu problema e você fica preso num loop infinito, onde você não consegue sair e a sua experiência é negativa porque você está preso ali com aquela automação e não tem nenhuma saída, você não consegue falar com alguém de verdade. Tendo saídas para algum contato humano feito de uma forma pensada e estruturada, você consegue entender quais são os gaps, quais são as dúvidas que os seus clientes mais têm e a sua automação não é capaz de resolver ou se a sua automação está falhando em alguma etapa. Ou seja, você usa esse feedback dos clientes, as respostas dos clientes e onde a automação está levando muitas pessoas para atendimento humano para melhorar a sua própria automação. E isso não prejudica uma experiência que o seu cliente poderia ter, que no fim poderia ser positiva, porque um humano chegaria e ia resolver, mas ele ficou preso num loop. Então, ter um contato para esse atendimento humano é muito importante quando clientes estão insatisfeitos ou inseguros e precisam falar de uma coisa que a sua automação não resolveu. Então, o atendimento do seu cliente, mesmo que ele tenha um problema, pode ser avaliado de uma forma positiva, porque ele vai ser resolvido por um ser humano real do outro lado. E isso não quer dizer que tudo vai direto para um ser humano, não é isso. É, quando necessário, ter um processo bem desenhado que seja capaz de levar para o humano com muita clareza e tal, em casos de exceções e não como regra. Quarto passo, registre informações sobre a conversa e sobre seu cliente fora do seu canal de atendimento. É um erro comum de empreendedores que pensam em automatizar o seu processo de atendimento e agendamento, pensar que as informações relevantes sobre o cliente vão estar apenas na conversa. E durante toda a conversa com a sua automação, você pode perguntar informações extremamente relevantes para o seu negócio, como nome, e-mail, endereço, coisas relevantes ou principais interesses que ele tem no seu produto, coisas relevantes para você salvar essa informação e
fornecer um melhor serviço ou um melhor atendimento para ele. E é um grande erro salvar essas informações apenas no WhatsApp. É muito importante pensar nessas informações relevantes e para onde elas vão depois que uma conversa terminar. Vão para uma planilha no Excel, vão para um banco de dados, você vai receber por e-mail as informações relevantes que o seu bot perguntou, como você vai tratar aquelas informações fora do seu canal de atendimento. Imagina o custo que você vai ter de energia, tempo e disponibilidade, o quanto vai afetar a produtividade, se a cada vez você ter que ficar rodando a conversa, olhando lá quem é essa pessoa, o que ela falou com você. Ou se tem um evento na sua agenda, você só tem um evento marcado lá e precisa descobrir quem marcou aquele evento. Então é muito importante, se você vai ter um processo de agendamento, quando o processo terminar, você precisa salvar quem está agendando, qual é o horário que deseja, o que quer dentro dos seus serviços e tudo mais, qual que é o nome, qual que é o número. E quando essas informações estão na sua agenda, você não precisa se preocupar em buscar as informações relevantes e a partir das perguntas que a sua automação fez, você consegue coletar feedback, se prestar um bom serviço e fazer um bom atendimento. Eu não vou mais me estender, eu já deixei na descrição os motivos do porquê você deveria automatizar o seu processo de atendimento e agendamento, mas eu preciso te convidar para conhecer a Atende Agenda. A gente sabe que ter um negócio não é fácil e toda alternativa de aumentar a eficiência e continuar crescendo de forma sustentável e lucrativa é uma prioridade para você que está vendo aí do outro lado. E é por isso que você precisa atender bem os seus clientes e ter uma agenda lotada. E modéstia à parte, a Atende Agenda é uma empresa focada em fazer isso por você e com você. Aqui nós construímos tecnologia, ferramentas e automações pensadas no seu processo de atendimento e agendamento, para aumentar a eficiência, aumentar a satisfação do seu cliente com você e não onerar tempo de um ser humano para responder conversas banais que podiam ser automatizadas e levaria muito resultado para o seu negócio, facilitando a conversa com os seus clientes, deixando eles satisfeitos e focando em manter a sua agenda lotada, conversando com quem já é cliente ou convertendo potenciais clientes em um horário na sua agenda. Tudo isso de forma automatizada, sem você precisar contratar mais um funcionário, revisitar enormes processos e com um preço muito mais acessível do que você imagina que seja ou muito mais acessível do que era pouco tempo atrás. E o próximo passo para você resolver essas dores é agendar uma demonstração comigo, onde eu vou mostrar para você como o produto funciona, quais são as estruturas e o que a gente pode fazer dentro das estruturas que a gente já tem construída aqui. E a gente não se apega a isso. Aqui na Atende Agenda a gente consegue fazer algo personalizado pensando no seu negócio. A gente faz uma reunião, faz um modelo e aí, se fizer sentido, a gente segue com uma parceria de sucesso e você vai conseguir automatizar e aumentar muito a eficiência do seu processo de atendimento e agendamento de uma forma acessível e vai dar o próximo passo na maturidade tecnológica do seu negócio. Para você agendar essa demonstração, clica no link aqui embaixo, no primeiro link aqui embaixo, você vai preencher um formulário de 5 perguntas, coisas de 30 segundos e a gente entra em contato com você assim que você mandar mensagem para conseguir um horário na agenda e demonstrar isso funcionando. É de graça, sem compromisso, leva de 20 a 30 minutos para a gente se conhecer e a gente seguir com o processo. Eu vou ficando por aqui, te vejo na nossa reunião e até mais.